Hoje você vai aprender sobre a insulina. O que é insulina, como que ela ocorre, o processo da insulina e para que ela serve. Imagina que você comeu um carboidrato. O que são carboidratos? Carboidratos são alimentos que, ao serem quebrados, eles vão se transformar em glicose. Ou seja, alguns dos carboidratos mais comuns são macarrão, pão, bolos, sobremesas, até mesmo líquidos, como por exemplo um achocolatado ou aquele café do Starbucks que você tanto gosta. Todos eles podem se transformar em glicose no sangue. Quando você come um alimento que ele é cheio de carboidratos, esse carboidrato vai ser absorvido e vai ser quebrado em glicose. Essa glicose que vai ficar no sangue, ela precisa ser usada para alguma coisa. Ela não vai simplesmente ficar flutuando por aí pelo corpo, viajando até um dia sair. O que vai acontecer com essa glicose é que o pâncreas vai detectar que o nível de glicose no sangue está alto. O pâncreas fica nessa região, então ele vai mandar uma mensagem para o fígado, falando para o fígado resolver essa situação. O que vai acontecer é o seguinte: no pâncreas existem duas células, as células alfas e as células betas. Quando o nível de glicose no sangue está alto, as células betas vão produzir a insulina. A insulina, ela é um hormônio que ela vai andar pelo corpo inteiro, batendo em todas as células e falando: Penny, Penny, Penny. Hello, hello, eu tenho um presente para você. E aí todas as células vão falar: uau, um presente! Elas vão abrir a porta e falar: eu amo glicose. Vai absorver essa glicose e essa glicose dentro da célula vai se transformar em energia. Por isso, quando você come algo que tem muito açúcar, você vai ficar extremamente hiperativo. Qualquer pessoa que come algo com muito açúcar fica hiperativo. Então, o que acontece? Você come algo que tem bastante carboidrato. Esse carboidrato vai se tornar em glicose e o nível de insulina, você vai ter um pico de insulina. Essa insulina, esse pico de insulina, esse pico de energia, é porque a insulina em 5 minutos está viajando pelo corpo inteiro, batendo nas portas do músculo, de células de gordura, do fígado, de várias células do corpo e falando assim: olá, olá, eu trouxe uma encomenda para você, ou energia, eu tenho energia nova. E aí vai entregar essa energia para todas as células. Mas chega um momento que tem muita glicose no corpo. E aí todas as células já estão cheias de glicose, já estão fazendo energia. A insulina vai lá, bate, ninguém atende. Bate de novo, ninguém atende. E uma célula fala: insulina, já chega, a gente já deu por hoje, fechamos a fábrica, a energia já deu, viu, por agora, não precisa de mais nada. A insulina pensa: e agora? O que eu faço? Tem esse nível incrível, esse nível absurdo de glicose no sangue e não tem mais aonde colocar. Aí ele tem uma ideia. A insulina pensa: sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar ali no cantinho e ninguém vai ver. A insulina, pensa que a insulina é tipo um holder. A insulina é a Mônica que tem aquela porta secreta que ninguém sabe que tem dentro. Oh my God! How did you get in there? You're messy. No, you weren't supposed to see this. A insulina vai fazer a mesma coisa. A insulina, quando ninguém estiver olhando, vai passar pelo corpo e vai colocar assim: ai, tem muita glicose aqui, então vou colocar aqui um pouquinho e ninguém vai ver. Aí vai ali no cantinho, vai ali pertinho do coração, onde tem um espacinho, vou colocar um pouquinho aqui, ó, ninguém vai ver. Aí vai pro fígado, vai lá no fígado, enche aquele quarto chamado fígado e fala assim: fígado, shh, ninguém viu? Fecha a portinha ali. Vai no corpo inteiro. Quais que são os 3 órgãos principais onde a insulina vai guardar essa glicose? No músculo, nas células de gordura e ao redor do fígado. Mas também chega um ponto que já está cheio. O que ele vai fazer? A insulina vai para os órgãos vitais, a insulina vai para as entranhas e vai falar assim: olha, aquele cantinho ali já tá cheio. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais que ninguém vai ver. E começa a formar essas paredes enormes de glicose. Porque não tem mais lugar onde ficar.
Quais que são as 5 principais funções da glicose? A glicose, ela vai fazer com... Glicose não, perdão. Quais que são as 5 principais funções da insulina? A insulina vai fazer com que os níveis de glicose sejam usados, ou seja, ela não vai produzir exatamente a energia, mas ela é o transporte que vai transportar a insulina até a célula para se transformar em energia. A insulina, ela também é ideal para o processo de transformar glicose em glicogênio. A insulina, que gosta de guardar tudo que vê pela frente, ela vai transformar a glicose em glicogênio. E esse glicogênio vai ficar guardadinho em todos os lugares do corpo. A glicose, ela também vai fazer com que, quando você precisa usar energia, mesmo você tendo energia de sobra, ela não vai deixar você usar. Porque a insulina, lembra que a insulina, ela é um acumulador de carteirinha. Ou seja, você acabou de comer, a insulina está trabalhando ali e você está começando a fazer exercício, foi fazer uma caminhada, de repente você fica cansado, não tem mais energia para nada. Sabe o que aconteceu? A insulina falou assim: enquanto a insulina estiver ativa, aquele estoque de glicose não pode ser usado. Que é muito interessante, não é mesmo? Então imagina, você comeu, você teve um pico de insulina, esse pico de insulina te deu energia, mas você não tem energia suficiente para fazer 30 minutos de exercício, você não tem energia suficiente para fazer 1 hora de caminhada, você não tem energia suficiente para ficar 3 horas sem comer, você não tem energia suficiente para ficar 5 horas sem comer, deu 3 horinhas, você precisa estar beliscando alguma coisa. Agora, olha que curioso. Qualquer pessoa que você perguntar, qualquer profissional que você for falar com ele, ou quase qualquer, tá, plataforma que você for pesquisar sobre a insulina, vai falar que a insulina é essencial, é um processo essencial do corpo, porque se você tiver com baixa insulina, você vai ter hipoglicemia, se você tiver com a insulina muito alta, você vai ter hiperglicemia, e pode ter diabetes, você pode ficar sensível à insulina. Então, se a insulina é ativada no seu corpo, você pode ter vários problemas, como por exemplo desmaio, convulsão. E se caso alguma coisa acontece com o seu pâncreas, que o seu pâncreas perde a função de produzir a insulina, vai dar muitos problemas no corpo. Mas eu vou te falar que tem um outro hormônio que também é produzido pelo pâncreas. Ele tem uma função, assim, sensacional, que ninguém te conta. E eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre a insulina, deixa aqui embaixo. Não esquece de baixar o PDF que está aqui embaixo. Te vejo na próxima aula.